Graça, paz e bem a todos e todas. Bom dia, um dia especial que marca sempre, ou é marcado sempre pelos nossos encontros, e eu sempre fico feliz, emocionado por vê-los aqui, por poder ter essa oportunidade de refletir a vida a partir desses diálogos que a gente desenvolve quando a gente se encontra, né? Nada melhor do que fortalecer a nossa amizade com bons diálogos, né? Boas conversas. E a gente tem esse espaço como um lugar seguro para que essas conversas aconteçam e que a nossa relação seja fortalecida. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre fé, especialmente agora que já está confirmado, né? Reta final de ano. Eu sei que o coração de muitos de vocês ficam agitados assim, porque não por pensando numa lógica ruim, mas é que a gente está pensando no futuro, né? Sempre quando a gente chega no final do ano, assim, todo nosso olhar começa a ser desenvolvido não mais para esse semestre, é para o segundo semestre, como vai ser janeiro, fevereiro, quais são as estratégias para o meu trabalho, para a minha rotina, para o meu cotidiano, para os meus relacionamentos, né? São tantos desafios que acontecem e que às vezes a gente até fez algumas promessas, né, de fazer, de botar energia. A gente chega no final do ano e fala, poxa, aquilo que eu tinha colocado na minha listinha, né, de entregas, ainda não foi ticado, né? E aí, será que vai acontecer esse ano? Ou será que vai ser no próximo ano? Bom, são muitas tensões, mas quero falar sobre fé, quero falar sobre possibilidades e quero também encorajá-las a colocar o coração num ambiente pelo qual Deus desenvolveu para que a nossa espiritualidade pudesse trilhar de maneira saudável. Quero falar de nutrição, quero falar de pão, quero falar de vida. E peço para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia, seu aplicativo. Você que está em casa, sempre muito bem-vindo. Em casa, na verdade, assim, em todos os lugares, né? Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify, seja muito bem-vindo e bem-vinda, que você possa fazer desse momento um momento precioso, que o Senhor possa falar o seu coração, visitar a sua casa, visitar a sua família. João, capítulo 6, versículo 35, traz um texto muito conhecido por nós. Um texto que aponta para uma vida plena, um texto que aponta para uma vida significativa com Cristo. Jesus faz uma declaração aos seus discípulos, e a declaração é: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Torno a ler. João 6:35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Oremos. Com seus olhos fechados, se possível, consagre o seu coração e mente ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos e exaltamos pelo teu cuidado. Eterno Deus, que habita em todos os lugares e que vê a nós, olha por nós. Louvamos porque a sua graça nos alcançou. Louvamos porque sabemos que é diante do teu amor, diante da sua paz, diante também dos caminhos que o Senhor tem preparado para nós, que nós aprendemos contigo. Nós queremos fazer com que esse aprendizado seja real em nosso cotidiano. Abra, Senhor, possibilidades. Nós estamos aqui, usa as nossas vidas. Usa-nos no ouvir e no falar. Nos ajuda a compreender a sua voz. Esse é o nosso pedido com agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, embora ele seja pequeno, traz algumas revelações que são muito importantes para a nossa jornada de fé. Ele fala ou trata de uma revelação simbólica. Jesus
usa essa metáfora que eu considero muito poderosa quando ele fala do pão, quando ele fala também desta capacidade de ser um pão que nutre as nossas vidas, que nos alimenta e que também mata a nossa sede, né? E aí, tentar compreender um Deus que faz uma metáfora do teu corpo como pão pode ser também muito complexo, também muito investigado, e não é algo que acontece no tempo presente. Essas relações, essas informações que nós temos, polêmicas a respeito do corpo de Cristo, a respeito de comer o corpo de Cristo, né? Tudo isso torna-se para nós algo que pode ser muito polêmico, mas também naquela época era. Porque, pense comigo, esse texto ele foi previsto dentro de um período em que Jesus estava naquele cenário do partilhar o pão com toda a comunidade que o seguia. A Bíblia relata que mais de 5.000 homens, mulheres e crianças que seguiam Jesus receberam o alimento de uma maneira milagrosa. Jesus partiu o pão na frente daquela multidão e todos puderam se alimentar antes de ir para suas casas. Jesus se despediu daquela multidão, foi para o monte orar, orou cerca de 7 horas, desceu, encontrou os discípulos no barco. Os discípulos ficaram assustados com a sua presença, mas ele entrou no barco e fez uma viagem no Mar da Galileia para o outro lado. Chegando para o outro lado do Mar da Galileia, Jesus agora começa a pregar em uma nova região. E ele, falando com os seus seguidores, falando com as pessoas que estavam sedentas da sua palavra, ele vai falando coisas a respeito do reino, vai falando coisas a respeito da sua presença, de quem ele era, do que ele propunha, até chegar ao ponto de ele dizer para aquela multidão, para aqueles que o seguiam, que ele era o pão vivo que desceu do céu. Imaginar que na cabeça daqueles e daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, que o pão que desce do céu é o maná. Mas agora Jesus estava dizendo que o maná era ele. E que as pessoas que quisessem, de fato, ter uma vida eterna, uma vida plena com Deus, deveriam se alimentar do teu corpo, da tua carne, beber do seu sangue. Já imaginou Jesus dizendo isso para as pessoas? Que a partir de agora, o relacionamento com Deus se estabelece não a partir de um alimento que se propõe a trazer o sustento necessário para o nosso corpo, que era o maná, o pão, mas esse pão agora é uma pessoa, é um pão encarnado. E ele está dizendo para o povo que esse pão encarnado vai ser partido, e essas pessoas vão ter que comer dessa carne. Esse sangue será derramado e as pessoas vão ter que beber desse sangue. Quando Jesus começou a falar nessas categorias, a multidão ficou assustada. Que loucura é essa? O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que a gente vai ter que fazer canibalismo aqui? Comer da tua carne, beber do seu sangue? Que conversa é essa? Meu Deus! E eles começaram a questionar sobre a maneira como Jesus pregava e falava, e muitas das pessoas que estavam naquela multidão começaram a se despedir. Elas diziam: é muito para mim. É muito para mim. É demais. Jesus agora esticou o elástico demais. E é nesse momento que Jesus fala para a multidão: eu sou o pão da vida. Por que eu fiz essa introdução? Porque ler só esse versículo parece poético, né? Parece bonito.
dizer: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que vem a mim aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Parece poético no tempo de hoje ouvir uma mensagem dessa, mas Deus estava fazendo essa metáfora poderosa em falar sobre fome e falar sobre sede. E ele se apresenta como o pão da vida. O pão da vida, que é aquele pão que nos alimenta existencialmente. O pão que nos sustenta. O pão que nos manterá vivo, não só na existência, mas por toda a eternidade. É um pão que tem um significado muito maior do que uma substância natural que pode ser manipulada com a mão, com fermento, com farinha, crescer no forno. É diferente, ele está se apresentando como o pão da vida. Mas o que significa na prática experimentar essa promessa que Jesus está fazendo para o seu povo? O que significa experimentar na prática essa promessa? Porque nós sabemos que não é sobre nunca mais sentir uma necessidade física. Não é sobre isso que ele está dizendo. Não é sobre nunca mais sentir necessidade. O que Jesus está apontando é sobre uma vida em que a nossa alma agora vai receber a saciedade da qual ela deseja e necessita. É receber os nutrientes necessários para o espírito. É uma alma que se encontra saciada a partir desse alimento e é também um espírito que encontra a paz. Categorias muito distintas quando falamos dos nutrientes que são relacionados para o nosso corpo físico. E é interessante perceber, no mínimo curioso, como Deus se propõe a ser esse pão vivo para o nosso corpo e para o nosso espírito, para a nossa alma, ou seja, para o nosso ser integral. Um Deus que não está só preocupado com o pão, né, físico, o alimento, mas está preocupado também em te dar o alimento existencial que cura a sua alma, o teu corpo, o teu espírito, te mantém em pé, te mantém vivo, mesmo em meio às adversidades, mesmo também em meio às necessidades, às impossibilidades da vida. Deus está olhando para nós e nos proporcionando possibilidades de subsistência, e essa subsistência transcende o tempo, ela percorre a eternidade. Primeiro ponto, a vida que sacia essa alma. Eu sou o pão vivo, aquele que vem nunca terá fome, aquele que crê nunca terá sede. Jesus nos fala de uma vida que explicitamente não é essa que vai nos permitir a nunca ter fome e sede. Essa vida que Ele está nos oferecendo é uma vida que também não está entregando para nós uma promessa de não passar por dificuldades e necessidades. E é muito perigoso a gente tratar uma espiritualidade achando que, vivendo essa espiritualidade, as dificuldades não nos atravessarão, que o dia mau não chegará. Porque isso também pode nos afetar emocionalmente, a ponto até mesmo de desistirmos da nossa fé, da nossa relação com Deus. Imagina você que passa por um tempo difícil, por um tempo de dificuldade, e pautou a sua espiritualidade num Deus que vai, se você estiver relacionado com Ele, não vai permitir que você sofra. Quando você sofrer, você vai ficar de mal com Ele. Porque se Ele prometeu que nós não sofreríamos, quando estamos sofrendo, podemos responsabilizá-lo. Mas não é dessa forma, e nem, na verdade, nessas categorias que a promessa de Jesus se vale a nós. Jesus não promete que você não está fazendo uma promessa que você não vai sofrer, que você não vai passar por necessidade.
Jesus está dizendo que, ou melhor, que Ele está oferecendo para nós um alimento para o nosso espírito, um alimento espiritual. Algo que alimenta o nosso espírito de maneira tão grandiosa que no meio da adversidade nós não seremos travados. Nós não ficaremos paralisados. Mesmo também atravessados por um mundo que sofre. Atravessado também pelas urgências. Porque, olha, meus irmãos, a gente está muito faminto por coisas. Então, até para isso, a gente vai precisar tentar discernir que tipo de fome a gente tem. A gente tem fome de quê? Né? Como a música diz, você tem fome de quê? Qual é o motivo da sua sede? E olha, uma sociedade marcada pelo capital, pela posse, pela necessidade de ter coisas. Uma sociedade que vive dentro de uma dinâmica de extração da natureza, manipula essa extração, cria uma coisa, desenvolve desejo para essa coisa, faz você desejá-la, e aí você faz o quê? Você consome a partir do seu desejo. E depois que você consome, você se sente saciado. E aí o que você faz? Você descarta aquilo que você desejou. O Evangelho não propõe isso para nós. Não propõe uma coisa que precisa ser usada, né, como um elemento de saciedade. Não é isso. Não é sobre isso que Deus está falando. Significa, na verdade, em receber uma nutrição para a tua alma, a ponto de você conseguir declarar o que o próprio seguidor de Jesus, Davi, falou. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de nada. Eu sei que você já ouviu esse versículo. Eu sei que você também já ouviu esse versículo de maneira diferente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que é perigosa essa interpretação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso que Ele garantiu para nós. O Senhor é o seu pastor, mas haverão faltas. Haverão necessidades. E quando essas necessidades chegarem, o Senhor não é mais o seu pastor? Então é melhor a gente ressignificar a interpretação, né? Ir para o texto, entendendo que o que Davi estava dizendo era que o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Porque nele eu tenho todas as coisas. Tudo que eu preciso está no Senhor. E é Ele que propõe para mim a possibilidade para o viver, para o bem viver. Deus quer continuar mantendo vocês em vida. E a vida que Ele propõe para nós não é essa vida que está sendo apresentada para nós, em que os nossos anseios só são saciados a partir daquilo que a gente consome, daquilo que a gente compra, daquilo que a gente tem. Porque senão a gente continua sendo esse tipo de ser humano devorador, que está interessado em comprar, que está interessado em comer, comprar coisas, se alimentar de maneira absurda, até o seu corpo não aguentar mais. Ou pode ser que você também seja um devorador de corpos, pessoas. Ou você nunca se sentiu consumida ou consumido por uma pessoa? Porque pessoas consomem pessoas. Pessoas conseguem ser bestiais a ponto de consumir pessoas, de comprar pessoas, de manipular pessoas para o seu bem prazer, para o seu bel prazer. Que tipo de ser humanos nós somos? Que tipo de espiritualidade nós estamos construindo? Será que é uma fé que está pautada nas coisas, nos objetos, no que, né, o lucro, as possibilidades de compra nos oferecem? Ou será que a nossa alma, abatida, ansiosa, fragilizada, faminta
tem a possibilidade de romper com todas estas oferendas que o mundo nos traz e se aliançar àquilo que o Senhor quer nos proporcionar. Receber a nutrição para a alma, receber a nutrição para o nosso espírito, poder se alegrar, poder ter paz e saber que essa paz e essa alegria veio de Deus. Independente das circunstâncias ao nosso redor. Então a primeira pergunta, para a primeira reflexão é: será que eu estou buscando essa saciedade para minha alma? Será que eu busco no Senhor essa saciedade ou estou buscando a saciedade nas coisas, nos objetos? Como que você tem se saciado? Qual é o tipo de busca que você tem tido na sua vida, no seu cotidiano, na sua caminhada, na sua jornada? Precisamos pensar. Segundo ponto, uma espiritualidade com significado. Porque João, capítulo 6, versículo 68, diz que Pedro, quando conversa com Jesus, ele, indagado por todo aquele ambiente em que a multidão se afastava de Jesus, porque o que ele falava começava a ser insuportável. Simão Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? A multidão está indo embora. E Jesus olha para os discípulos e vê que eles estavam também atormentados por toda a fala que ele estava tendo. E ele vira para os discípulos e fala: e vocês também não querem ir embora também? Não querem aproveitar a debandagem? Não quer aproveitar que está todo mundo embora e ir junto? E aí eu torno a dizer, né, que aquela questão da multidão é muito complexa, né? Torno a dizer que não é porque o restaurante está cheio que a comida é boa. Porque a multidão, ela tem um movimento muito diferente, sabe? A multidão é perigosa, a multidão ela manipula pensamentos, sentimentos, emoções. E a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus, no meio da multidão, quando ele começa a pregar e começa a falar palavras que os próprios sacerdotes começam a falar, Jesus está dizendo coisas que são difíceis de receber. Está falando coisas duras, complexas. Ah, isso não dá para mim, eu vou embora. E as pessoas começaram a ir: Jesus, vocês querem ir? E Pedro salta dizendo: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso nos propõe uma espiritualidade com significado. Porque ele está falando: só tu tens as palavras de vida eterna. E essa mensagem, ela traz para nós uma declaração que tem, ou que afirma, uma certa singularidade de Jesus. Quando ele está dizendo essas palavras para Jesus, ele também está afirmando que, diferente de tantas outras experiências religiosas, que muitas vezes exigem de nós sacrifícios, exigem de nós rituais, que não necessariamente nos aproximam de Deus, Jesus, nesta fala, é o próprio caminho. Jesus, nessa fala, é o próprio caminho da vida eterna. Jesus é a pessoa que, de fato, oferece os nutrientes necessários para que a vida plena que é oferecida seja possível. Ele é o alimento que nos mantém vivo. É Ele que é o alimento que nos mantém firmes para continuar dando os nossos passos nessa longa jornada do viver. Olhar para 2025, a porta, 26, 27.
não é olhar com o coração temeroso, ansioso, preocupado, mas é olhar para o futuro sabendo que o Senhor estará ao seu lado, caminhando e agindo sempre ao seu favor, gerando nutrientes, possibilidades, capacitação, porque você não está sozinha. Deus não te desamparou. Ele continua se manifestando presente em nossa jornada. Essas são as palavras de vida eterna. Palavras que também não são as Escrituras, tá? Porque aí você pode pegar a Bíblia Sagrada, todos os textos bíblicos, e aí você fala assim, aqui está a Escritura Sagrada. E eu costumo falar, né? Abram as Escrituras Sagradas. Mas não interprete as Escrituras Sagradas como algo sagrado em absoluto, porque a palavra... E aí eu acho que é bem polêmico falar isso, né? Não me cancelem. Mas, gente, sinceramente, a palavra é só a palavra. Não adianta você decorar os textos bíblicos. Você pode saber a Bíblia de cor e salteado. Ter todos os versículos decorados assim, saltitantes na sua boca na hora que você tiver a necessidade de usá-los. Mas só fazer esse exercício não vale nada, porque o que Jesus realmente está propondo para nós, e quando Pedro olha para Jesus, ele fala, só tu tens as palavras de vida eterna. O que ele está dizendo não é que a palavra tem poder, ele está dizendo que o próprio Jesus é a palavra encarnada. Entende? Então, quando você pega uma Bíblia Sagrada, um livro, né? Ele é só um livro, ele é só um texto. Né? Aqui tem um evangelho, aí você vai ler o evangelho. É só um texto, um evangelho, mas ele, aqui, ó, ele tem a mesma utilidade assim, decorativa. Agora, a partir do momento que você pega essa mensagem, imprime no seu coração e começa a praticá-la, aí as coisas mudam de figura. E é o que Jesus está mostrando, ou demonstrando para os seus discípulos, e que Simão Pedro bem consegue perceber. Só tu tens as palavras de vida eterna, porque em ti eu consigo compreender um evangelho encarnado. O Verbo se fez carne, está no meio de nós, está manifesto. Eis aqui o Filho de Deus, né? Os céus se abrem, uma pomba, Jesus, o Eterno, olhando e dizendo, eis aqui o meu Filho amado, com quem me agrado, com quem me comprazo. Vejam, aqui está o ser humano completo, aqui está o ser humano completo, o ser humano como ele deveria ser. Olhem para ele e façam dele espelho na existência. Sejam pequenos cristos na eternidade, na história. Por último, viver o amor de Cristo. João, capítulo 1, versículo 14 diz, aquele que é a palavra, olha aí a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vivemos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus não veio apenas nos ensinar o amor, mas veio expressar em vida esse amor. Ele não veio como um mestre teórico explicar para você os conceitos do amor. Muito mais. Ele veio demonstrar em vida, porque ele era o amor encarnado. A presença do amor no meio de nós se fez possível ser percebida na pessoa do Cristo, na pessoa de Jesus. Quando olhamos para Jesus, entendemos que ele está nos convidando a fazer o mesmo, a sermos esse amor encarnado,
a sermos essa presença encarnada, a sermos essa paz, a sermos esse instrumento de transformação para o mundo, a ser esses instrumentos de resgate, de vida, a ser também todos nós instrumentos de justiça. O amor não pode ser apenas um conceito falado. O amor não pode ser apenas um conceito teórico. Não adianta você saber tudo sobre o amor. Não adianta você ler o C.S. Lewis e decorar os 4 amores e não saber praticá-lo. Não adianta você buscar na filosofia quais são os conceitos e as informações do que é o amor, né? O amor ágape, o amor eros, os conceitos e perceber, e sabe? Não, você pode até dar aula sobre isso, mas se você não imprimir o amor na prática, na concretude da vida, não vale. Não acontece, não é possível. Quando nós vivemos o amor, nós estamos de fato possibilitando que todas as esferas adversas que querem nos consumir, nos fragilizar, nos encher de ansiedade, de dores, as dores do mundo em geral. Quando nós somos preenchidos por esse amor, quando nós de fato encarnamos o amor de Deus em nossas vidas, nada e ninguém poderá nos ferir. Nada e ninguém poderá nos deter. Assim como o próprio Jesus disse diante da morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Não estou vendo, porque não há mais poder em ti. Porque eu sou o Senhor da vida. E a vida que tenho, compartilho com os meus. A vida que tenho, compartilho com aqueles que estão com o coração aberto. Como ouvimos na mensagem do domingo passado, estão com os discípulos, os seguidores de Jesus. A vida que está compartilhada em cada um de nós, agora pode ser vivida. Creia nisso. Essa é a vida eterna. A vida eterna não é uma promessa para o futuro, para depois da morte. A vida eterna já começou. Não é só quando você morrer que você vai ver um céu com ruas de ouro. Não, não. E para de também ver o céu nessa perspectiva. Olhe para o céu como uma possibilidade que acontece agora. Porque, sinceramente, meus irmãos, vai ter muita gente que vai chegar no céu e nem vai ser expulsa de lá. Vai querer ir embora. A gente acha que o céu é um lugar que expulsa pessoas, né? Não, o céu vai ser um lugar que as pessoas não vão se adaptar. Algumas pessoas não vão se adaptar. Porque não conseguiram fazer o céu agora. Está entendendo o que eu estou dizendo? O céu é uma realidade que precisa ser vivida nesse tempo. É para agora. Para que a partir de agora ele possa ser desenvolvido no ali e no além. Mas antes do ali e do além, hoje, nós temos a oportunidade de fazer esse amor se manifestar de maneira integral no nosso corpo, em nossas vidas e nas nossas ações. Que Deus nos ajude e que esse amor nos acolha. Que Deus nos ajude e que esse amor nos proporcione a oportunidade da partilha. Nos dê a oportunidade também de dividir-se uns para com os outros. Que Deus nos dê esse amor tão impactante que a sua presença gere paz. Gere saúde em nossos corações. Que esse amor seja revelado nas nossas relações, na possibilidade de a gente olhar no olho do nosso irmão, da nossa irmã, e ver o quão Jesus tem se estabelecido na nossa jornada, de maneira real e verdadeira. Essa vida que Jesus nos oferece. Essa vida que Jesus
desejou compartilhar conosco. Quando ele olha para os discípulos naquele tempo, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele continua olhando para cada um de nós e dizendo: eu sou o pão partido, e agora quero que vocês comam desse pão. E o meu sangue que foi derramado deixa de ser o sangue do terror e passa a ser o sangue da celebração. Para que vocês possam se lembrar que eu morri por vocês, Jesus. E que agora proporcionei a possibilidade de uma vida abundante para os séculos, para a eternidade. Me veio a canção que diz que viver é partir, voltar e repartir, né? É um Deus que voltou, repartindo essa vida abundante no meio de nós. Será que a minha vida tem sido uma expressão do amor de Jesus? Será que a minha vida tem sido uma expressão de amor para o mundo? E aí, o mundo é muita coisa, né? Mas para o nosso pequeno mundo, para a nossa casa, para as nossas relações, para a nossa comunidade, são mais estas perguntas que surgem para que a gente use como análise da nossa trajetória espiritual. Porque o apóstolo Paulo faz isso e eu nem vou ler hoje, embora seja um dia de ceia. Mas ele fala, vocês examinem-se a si mesmo. Olhem para o seu coração. Façam essas perguntas. Compreendam a condição de vocês. E quando a gente faz esse autoexame, a gente fica constrangido. Mas é importante reforçar que o apóstolo Paulo fala: e então coma e beba. Não é para se autoexaminar, se sentir culpado e não participar da ceia. Muito pelo contrário, se você se sentiu culpado, machucado, saiba que Deus derramou perdão. Tu está perdoada, tu está perdoado. O que Ele oferece para nós é a mesa. E Jesus, nesse encontro, nessa manhã, nos chama à mesa. A mesa da partilha. A mesa em que o amor extraordinário decidiu repartir esse amor com cada um de nós. Vamos à mesa? Enquanto o pão e o cálice começa a ser servido para cada um de vocês, eu queria que você fizesse essa reflexão ou tornasse a fazer essas perguntas. A primeira pergunta é: será que eu estou saciando a minha vida na busca de uma relação profunda com Deus? Ou será que toda a saciedade que busco se encontra na matéria, na materialidade das coisas, no consumo, no desejo pelos objetos, pelas tecnologias? Que tipo de saciedade eu tenho buscado e onde eu tenho buscado? Outras perguntas. Será que a minha fé tem sido uma fé viva? Uma fé encarnada? Na mesma medida em que Jesus, quando se apresenta para nós, se propõe a mostrar que Ele é o amor vivo e encarnado? Será que nós estamos nessa condição ou estamos buscando, estamos nessa constante vir a ser o Cristo encarnado, o amor encarnado, a justiça encarnada a partir dos nossos atos, da nossa posição, da nossa fala, da nossa expressão no mundo?
São essas perguntas que surgem com uma ressonância. Porque o sonho de Deus é o sonho de ver compartilhando toda essa riqueza. O sonho de Deus é o sonho de ver os seus filhos e filhas compartilhando todas essas riquezas, que está no amor, na generosidade, no cuidado um para com o outro, no cuidado consigo mesmo, no respeito com o teu corpo, com a tua saúde, com as tuas emoções. Esse rigor de entender que tudo que nós precisamos, o Senhor nos dá. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por tempo algum. O Senhor do tempo está organizando todas as coisas. Todos se serviram? Daí falam, né? O pão que deixa de ser essa, não necessariamente agora uma substância natural, que foi manipulada, mas que agora é a representação de um corpo de Cristo, de um corpo de dor, de sofrimento, num corpo partido em favor de cada um de nós. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Estas são as palavras de Jesus. Diante da morte e do sofrimento, Jesus diz: não há mais poder. Não há mais poder de avanço, porque agora a lógica de poder de avanço é o poder de avanço da vida que eu compartilho com os meus. E nós somos essa presença de bem, de paz, de justiça e de amor que vai avançar pelo mundo. Ao comer do pão, lembre-se do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Faça isso em memória de Cristo, o nosso Senhor. Amém? Pode comer do pão. Exaltado Senhor Jesus, louvamos o seu nome, louvamos a Ti, Pai, porque recebemos os seus ensinamentos e aquilo que o Senhor nos ensinou foi encarnado em seu Filho Jesus. E temos a possibilidade de olhar para Jesus e conseguir compreender que amor grandioso é esse que o Senhor nos oferece. Que cuidado, como o Senhor nos abraça e o quanto o Senhor nos protege. Compreender que nesse lugar não estamos sozinhos, porque agora o Senhor não está fora, mas veio morar dentro de nós. De maneira semelhante, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Pois toda vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a volta de Jesus. E olha que extraordinária essa fala. Ao comer o pão e ao beber o cálice, Jesus está apontando para nós a responsabilidade que nos foi confiada de anunciar a volta de Jesus. Olha, corrijo novamente, não para o além, mas um Jesus que volta para o agora, na pessoa de Jesus, através de mim e de vocês. Um brinde à vida de Deus em cada um de nós. Um brinde à vida de Deus cultivada em nossos corações a partir da fé que confiamos a Ele.
toda a saúde, toda a sabedoria, toda a graça, todas as possibilidades e contribuições celestiais são postas numa mesa farta diante de cada um de nós para a celebração de um Deus que nos proporcionou vida e vida abundante. Que Deus nos abençoe. Beba do cálice. Beba do cálice. Faça isso em memória de Cristo Jesus. Aleluia. É nele que nós vamos nos alimentar. Aleluia. É nele que nós vamos voltar a sorrir. É por ele que nós vamos continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. É por ele e através dele que recebemos toda a sabedoria para se manter mesmo diante das adversidades. Quero, sonho e oro a Deus para que você vá para essa última fase do ano sem medo, encorajado, encorajada a continuar, a seguir, sabendo que você não está sozinho, não está sozinho, Deus está ao nosso lado. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Amém. Com seus olhos fechados, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações e o sopro da Ruá divina esteja sobre nós. Que saiamos daqui nutridos por essa graça, por esse cuidado e encorajados para uma vida plena e abundante da qual o Senhor nos ofereceu. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Vão para uma nova semana, com um sorriso novo no rosto. Que assim seja, que o Eterno nos abençoe. Amém, amém e amém. Queridos,